Olá pessoas, como estão? Se você não me conhece, eu me chamo Vitor, tenho assessoria de marketing e prestamos serviços de tráfego, automações e implementação de CRM. Uma assessoria de marketing completa, de ponta a ponta. Vamos lá, hoje eu vou falar um pouco sobre o que é um criativo, conceitos assim bem básicos, e por que são importantes para o seu negócio, tá? Bom, criativo é aquilo que você vê. Então, se você está lá rodando o feed do teu celular, os stories, você vê alguns anúncios e aquilo que você vê é o criativo. É a arte, é o vídeo, é aquela estrutura de comunicação. Então, o criativo, ele é uma peça fundamental dos anúncios e grande parte dos resultados que a gente tem em tráfego vem de um bom criativo, tá? Então, o criativo, ele precisa ser estratégico, ele precisa segmentar bem o público e ele precisa ter um CTA. Quando a gente fala de criativo de uma forma geral, a gente imagina, já pensando estrategicamente aqui, né, no como que a gente vai fazer isso aí, a gente imagina ele dividido em 3 partes. Quais partes são essas? A gente chama de gancho, corpo e CTA. No gancho, onde estão ali os primeiros 3 a 5 segundos de um vídeo, por exemplo, nós, na grande maioria das vezes, queremos nos conectar com as pessoas, tá? Em que sentido? Nós queremos que aquela mensagem faça sentido para quem está assistindo. Por isso que muitas vezes você está vendo lá, enfim, está lá no feed, está vendo, né, vendo seu conteúdo lá, se entretendo, e vê um anúncio, e esse anúncio, na grande maioria das vezes, se bem feito, ele vai fazer sentido para você. Se você curte coisas de esporte, curto aqui jiu-jitsu, curto natação, enfim, e aí você curte perfis e conteúdo sobre isso. Os anúncios vão aparecer para você e eventualmente eles vão ter uma comunicação seguinte: você é o tipo de pessoa que gosta de esportes, ou melhor, cara, você treina jiu-jitsu? E aí, esse anúncio dessa forma se conecta com esse usuário que tem interesses, né? Nesse caso em jiu-jitsu e natação, tá? Então, assim, esse primeiro momento do criativo, ele serve pra gente se conectar com quem está assistindo. E é por isso que ele precisa ser muito bem feito, né? Tem um conceito que eu gosto de passar para os clientes nos trabalhos, que é o seguinte: uma boa campanha, ela é alinhada. Como assim? Que conceito é esse de alinhamento de campanha? A campanha, ela tem um objetivo, tá? Muito bem definido. Então, dentro desse objetivo de campanha, a gente tem o público e onde que a gente vai aparecer. E aí, depois de a gente escolher o público e onde que a gente vai aparecer, lá no Meta Ads, a gente coloca o criativo. Então, esse criativo tem que comunicar com aquele público que você escolheu. Esse é um ponto. Outro ponto, ele tem que fazer sentido no formato que você escolheu veicular seu anúncio, tá? E ele tem que fazer sentido também com o objetivo da campanha. Então, se você quer que as pessoas cliquem no seu anúncio para chamarem você no WhatsApp, e aí, no final desse criativo, você tem que ter uma chamada para ação, um CTA que a gente fala, né? E essa chamada para ação deve deixar claro para onde a pessoa vai depois que ela clicou no anúncio. E aí, numa situação como essa, a gente fala lá, tipo, toque no botão aqui embaixo e fale comigo no WhatsApp. Toque aqui no link e saiba mais sobre o meu trabalho. Me chame no direct. Algo nesse sentido. Então, o criativo, né, toda a campanha, ela precisa estar alinhada para que você tenha um bom resultado. E um ponto-chave da campanha é o criativo, tá? E aí, como você vai fazer esses criativos? Os criativos,
na grande parte das vezes você não vai precisar ter uma estrutura mega cinematográfica, ter uma equipe gigantesca para fazer um bom criativo. Não, muito pelo contrário. A Meta, inclusive, ela recomenda que as pessoas utilizem o próprio celular, o próprio aparelho, para que você faça ali um bom criativo. Bons criativos, eles não parecem cinematográficos, muito bem produzidos. Os bons criativos, na grande maioria das vezes, eles parecem conteúdos orgânicos, só que de uma certa forma estruturada, né? Estratégica, para que você tenha êxito na sua campanha, tá? Então, assim, um ponto bem importante, falando de criativos e de estrutura, enfim, é respeitar a usabilidade do usuário, tá? Não, não, é respeitar o formato em si. Por exemplo, esse vídeo aqui é um vídeo longo para os dias de hoje, enfim, é um vídeo de 10 minutos, 8, enfim. Então não cabe em um Reels. Uma comunicação mais complexa, uma comunicação onde você quer ter um nível de profundidade, você não faz isso em um anúncio de conversão. Você pode fazer uma campanha de vídeo, tá? E aí rodar um vídeo com um texto, um roteiro, algo um pouco mais elaborado, tá? Querendo realmente engajar aquela pessoa no seu vídeo, quando o seu objetivo é fazer com que a pessoa assista o vídeo até o final, tá? Mas nas campanhas de conversão, a gente geralmente não faz algo nesse sentido, tá? Algo longo, algo, enfim, que fuja do padrão. Então, o que é que acontece? Você precisa respeitar, tá? Você precisa colocar no formato ideal, isso é importante. Você não pode, vou fazer um vídeo aqui na vertical, na horizontal e colocar aqui no Reels, nos Stories. Pode fazer isso? Pode, mas não é legal. Quem está ali usando o Instagram, ela quer ver o formato ideal. E esse formato ideal, ele engaja mais, né? A Meta já fez pesquisa sobre isso, sobre diferentes tipos de criativo, de formato e duração, né? E aí percebeu, né, lá pelos dados, né, nessa pesquisa, que o usuário tende a engajar quando o conteúdo de fato ele está no formato ideal. Então, estar no formato, ter legendas é muito importante. Boa parte dos usuários eles estão vendo vídeos ali, estão em um ambiente, uma reunião, algo nesse sentido, e que não podem ligar o áudio alto ali, e aí eles vão dar continuidade no teu conteúdo tendo legenda. Então, assim, ajuda muito. A legenda um pouco acima, né, do terço ali inferior, a gente chama do terceiro terço da parte inferior da tela, tá? Para que o botão, quando você colocar lá no teu anúncio, não cubra essa legenda. E aí, eventualmente a gente também coloca ali uma música de fundo, sem direitos autorais, tá? E segue esse padrão de gancho, corpo e CTA. Aí você me pergunta, tá, mas e aí? Agora eu já sei fazer um criativo e é só rodar em todo tipo de campanha ou não? Não. O que é que acontece? O criativo, assim como eu falei agora há pouco, ele segue uma estrutura, por quê? Porque ele precisa estar alinhado à campanha. Então, lá no Meta Ads a gente tem campanhas de topo de funil, campanhas de meio de funil e campanhas de fundo de funil. Então, o criativo, ele precisa estar alinhado com esse objetivo. O teu objetivo é levar a pessoa para um site, é levar para o teu perfil, ou é fazer com que as pessoas vejam seu vídeo? Não, nenhum dos dois. O objetivo é vender um produto, vender um serviço para quem já me conhece. Então, o criativo, ele precisa estar alinhado com o objetivo, tá? Que é o que eu falei agora há pouco. Então, cada etapa de funil requer uma estrutura de criativo diferente, tá? E será que existe uma fórmula do criativo que vende? Não. Na realidade, assim, existem diversas formas de fazer esse criativo, né? Que eu não entrei em detalhes aqui, mas que
O criativo bom é aquele criativo que vende. E o criativo que vende é aquele que você testou e vendeu, tá? Seguindo esses conceitos básicos, respeitando a usabilidade do usuário, sendo um criativo estratégico. O criativo tem uma comunicação que está alinhada com o público que você está anunciando. E, além disso, ele está alinhado também com o objetivo de campanha. E aí, ele não é longo, como eu falei, ele respeita o formato, então ele tem ali entre 30 a 40 segundos, é um vídeo com a pegada um pouco mais nativa, e é um vídeo, por exemplo, estruturado, de gancho, corpo, CTA. Então, é um bom criativo. Agora, qual o gancho que você vai utilizar que mais vai prender aquele público que você está anunciando? Né? Qual tipo de gancho? É um gancho segmentado? O que é que eu vou falar no início desse vídeo que vai prender a pessoa? Então, assim, são testes, tá? Por isso que o próprio Meta, quando a gente vai subir uma campanha, publicar uma campanha, vai anunciar nosso produto ou serviço para um determinado público, ela pede que tenha ali pelo menos entre 3 a 5 anúncios para esse público. Então, assim, são anúncios que têm o mesmo objetivo, que comunicam com o mesmo público, tá? Mas que são criativos diferentes. Tanto em estrutura, que pode ser, enfim, uma pessoa sentada falando, ou com um pouco mais de edição, ou um pouco mais nativo, tá? E ele, além disso, ele precisa, como que eu posso falar? Enfim, você precisa testar. Enfim, a realidade é que você vai testar os diferentes formatos, né, a mesma comunicação, e vai ver qual deles está gerando maior retorno para você. Por isso que os gestores de tráfego, eles são chatos nesse quesito. Pô, manda o criativo. Ó, cliente, faz assim, faz assado. Às vezes o cliente tem uma equipe criativa, o que ajuda muito, mas às vezes não tem. Então, assim, a gente faz de tudo para que o cliente faça um bom criativo, e a gente faz um bom criativo com eles, né, em determinados casos, seja ali em vídeo ou em arte, para ter êxito na campanha. Então, assim, o Meta está ficando cada vez mais, estão utilizando lá dentro do gerenciador cada vez mais ferramentas de IA, públicos automáticos, né, posicionamentos. Então, assim, ela está aos poucos retirando a mão do gestor do gerenciador, né? Está cada vez mais ficando tudo automático. E o que é que vence no final de tudo? São os bons criativos, né? O pessoal da comunidade, da galera que trabalha com tráfego, trabalha com isso, sabe que criativo bom, um bom vídeo que conecta e que tem uma proposta de solução para um determinado público, esse criativo, até em público aberto, ele converte. Ou seja, o gestor de tráfego, né, o comprador de mídia que está ali no gerenciador, ele vai ter pouquíssimo trabalho quando você tem um criativo muito bom, tá? Então é isso, né? É importante que quando você vá fazer suas campanhas, vai divulgar teu produto ou serviço, você tenha bons criativos, tá? Porque os criativos, como eu falei, é parte essencial de uma campanha e eles precisam ser bons o bastante para gerar conversão, gerar venda e colocar dinheiro no seu bolso, tá? Crescer tua marca, gerar engajamento e, enfim, aumentar o faturamento da sua empresa, do seu negócio. Fechou? Então, por isso é hoje um papo básico. Percebam que é um formato bem diferente do que você está acostumado a ver por aí, de pessoas falando sobre marketing, falando sobre tráfego aí na internet. Ou são vídeos curtos, o que eu particularmente não gosto. São vídeos curtos, muito editados, muitas transições. Ou é alguém falando de marketing digital, querendo, né, levar você para esse meio, aí começa a falar de afiliados, encapsulado, esse tipo de coisa. O que não é minha proposta aqui, tá? Minha proposta é trazer um conteúdo claro, prático, para que você, empresário, dono de negócio, profissional autônomo, né, tenha um pouco de conhecimento ali para tocar, fazer suas coisas, tá? E ter resultado no digital, crescer teu negócio e ganhar mais dinheiro. Joia?
Por hoje é só, fico por aqui e não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo, comentar, me diga aí o que você achou. Se tiver algum tema que você queira que eu traga, pode mandar aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.